Olha, o tanto que vocês me pediram isso, tá aqui hoje um guia completo sobre fundos imobiliários. Vou te ensinar o que é, como funciona, como você investe, o cacete a quatro. Então fica nesse vídeo e já comenta aqui embaixo se você quer. Fica quais são os meus top 5 fundos imobiliários preferidos. Hey, investidor! Como você está bem? Que bom! Eu também! É um grande prazer te ter aqui comigo em mais um vídeo desse espetacular canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Thiago Costa e, obviamente, você não me segue no Instagram, vai lá, tem muito conteúdo, basicamente diariamente, você vai curtir com certeza. Fora que lá a comunicação é um pouco mais direta, né? Aqui também pode deixar nos comentários que eu tenho o maior prazer em te responder. Galera, a gente está chegando aí em 500 inscritos, isso é uma grande vitória. Muito obrigado por todos vocês. Se você não é inscrito, se inscreve, isso é muito importante para mim e para o crescimento deste canal que quer ajudar mais e mais pessoas. Então vamos direto ao vídeo que eu não quero muito lenga-lenga não, beleza? Hoje nós vamos falar aqui sobre os fundos imobiliários. Que diacho é o fundo imobiliário, os tipos dele, como investe, risco, tudo isso nesse vídeo. Fica até o final, que no final eu te mostrar o site perfeito. Sério, não tem nenhum melhor para analisar fundos imobiliários. Ele informa tudo sobre o fundo. Você vai poder escolher com segurança em qual investir. Fica aí, tá? Fica esperto para não perder essa dica. Vamos lá, o fundo imobiliário basicamente é uma vaquinha. Melhor, vamos dizer que é um condomínio. Então pense em um condomínio de casas, todo mundo tem a sua casinha, todo mundo paga um condomínio para morar lá dentro. Diante disso, você tem algumas coisas em troca, como a segurança, como usar o clube, a piscina e tudo que está envolto daquilo ali. Assim também são os fundos imobiliários. Então você vai pagar para ser cotista, ou seja, ter uma parte daquele condomínio, fazer parte daquele clubinho ali, e em troca disso ele vai te dar alguns benefícios, como por exemplo os dividendos. Sim, os fundos imobiliários, também conhecidos como FIIs para os íntimos, são um investimento voltado para a renda mensal. Então se você quer ter um salário, se você quer ter o seu dinheiro te pagando renda mensal, é nos FIIs que você vai. Obviamente, eu não aconselho você já começar com os fundos imobiliários. Se você ainda quer construir um patrimônio, o fundo imobiliário não é a coisa que mais valoriza no passar dos anos. Ele valoriza sim, vou explicar por quê, mas não é o que mais valoriza. Então existem ações, existem criptomoedas e tantos outros investimentos que vão te render mais rentabilidade no valor da ação. Porém, entenda que os fundos imobiliários têm uma estabilidade no pagamento dos seus dividendos. Por exemplo, desde que eu comecei lá, sei lá, 7 anos atrás, eu já tinha um fundo imobiliário que me pagava e me paga basicamente a mesma coisa. Obviamente tem uma correção, subiu um pouquinho, mas a estabilidade está garantida. E essa é a grande graça dos fundos imobiliários. É você fazer parte de algo e ter os seus dividendos em troca. Tá, os fundos imobiliários é muito legal para quem quer investir em imóveis, mas não tem a grana necessária para isso. Então, eu não tenho lá 300 mil reais para investir em imóveis. Qual é o jogo? É ir em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos, são gestoras, são grupos de pessoas, CNPJs, que gerem, que administram imóveis. Logo, quando você é cotista desse fundo, você é uma parte, uma parcela proprietário daquele imóvel. Existem fundos imobiliários hoje com 11 imóveis sob gestão. Então, quando eu sou cotista deste fundo imobiliário, deste FII, eu sou uma parte, uma parcela, dono daqueles imóveis. Se eu sou dono do imóvel e ele está alugado, o que é que cabe a mim? Sim, jovem, e é isso mesmo. Eu mereço receber aluguel se eu sou dono desse negócio. Então, os dividendos que eu recebo todos os meses do meu fundo imobiliário são os aluguéis que ele paga. E justamente aí entra uma questão que nós temos que sempre, me ouçam, sempre, isso muda o jogo, sempre avaliar nos fundos imobiliários na hora de investir. Isso muda o jogo, presta atenção, tá? O nome disso é vacância. Como assim? Se eu tenho um fundo imobiliário que só tem um imóvel e este imóvel fica vago, ou seja, quem estava alugando se pica, parte a milhão, vai embora, não quer mais ver a cara de ninguém, não quer mais alugar. Como que fica a renda mensal daquele fundo? Exatamente, vai pro beleléu. Então,
ele vai usar o estoque que ele tem, a reserva que ele tem para continuar pagando os cotistas, para se manter, e então, se não aparecer outro inquilino, você vai parar de receber o seu aluguel. Então, algo que eu gosto muito, quando eu estou falando de fundos imobiliários de tijolo, fica aí que eu vou te explicar o que é um fundo imobiliário de tijolo, é olhar a vacância dele, tá? Mas a gente vai chegar nesse ponto. Então nós sabemos que o fundo imobiliário é tipo condomínio, eu pago ali para poder participar daquele clubinho, daquele condomínio, e em troca disso eu recebo dividendos, beleza? O fundo imobiliário funciona basicamente como uma ação na hora que eu vou investir nele. Eu compro uma cota daquela ação, uma cota daquele FII. Então vou dar um exemplo aqui do HGLG11, tá? Ele está custando aproximadamente R$ 166, R$ 165 reais na data de hoje. Se eu quero investir no HGLG11, o mínimo que eu tenho que investir é este valor. Porém, não existe só ele de fundo imobiliário. Nós temos também, por exemplo, TORD11, que está custando hoje aproximadamente R$ 9,930, R$ 9,50 reais. Beleza? Já fica aí a curiosidade, tá? Todo fundo imobiliário termina com 11 no seu ticker. Então aqui eu tenho dois fundos imobiliários com valores bem diferentes. Como escolher? Não dá para comparar, por exemplo, o HGLG11 com o TORD11. Por quê? Porque são fundos de diferentes tipos. Como assim, Thiago? Diferentes tipos? Vamos lá. Quando eu falo de fundos imobiliários, tem 4 principais tipos de fundos imobiliários. Os fundos de tijolos, fundos de papel, fundos de fundos e fundos de desenvolvimento. Vamos de um por um aqui que você vai pegar qual é o macete. Nos fundos de tijolo, como o nome diz, é de tijolo, então ele é de fato ali algo construído. Então quando eu falo de um fundo de tijolo, estou falando de fundos que têm sob sua gestão prédios, salas comerciais, galpões logísticos e tantos outros. Existem fundos de tijolo que alugam a sua estrutura apenas para bancos, para agências bancárias. Então você vê que tem vários tipos. Existem fundos de tijolo que alugam apenas para hospital, e fundos de tijolo que trabalham com isso, com aquilo, tem todo tipo de fundo de tijolo. É imóvel, irmão? Tá cabendo fundo de tijolo, sacou? O segundo tipo são os fundos de papéis. Fundo de papel é o fundo que investe em títulos ligados, atrelados ao mercado imobiliário. Então, não necessariamente quando você tem um título de papel, você vai ter um imóvel. Você vai ter, por exemplo, um CRI, um LCI, um LH. São títulos atrelados ao mercado imobiliário. No geral, são dívidas. Então, aqui você corre muito mais risco. Por quê? Aqui é o risco de crédito, chamado popularmente de calote. Você está correndo risco a tomar um calote, né? No caso, o fundo tomar o calote, tomar esse prejuízo, não conseguir se recompor e então você tomar esse prejuízo logo em seguida. Calma que não é tão fácil assim você tomar esse baque. É algo mais complexo, demanda de um efeito dominó bem grande até chegar em você. Porém, é importante que você saiba que isso é possível sim. É possível que você fique alguns meses sem receber os seus aluguéis, os seus dividendos. O terceiro tipo são os fundos de fundos. Como assim? Fundos que investem em fundos imobiliários. Olha só que legal, vê se isso não é prático. Então, Thiago, ao invés de escolher qual fundo imobiliário eu vou investir, quebrar minha cabeça estudando, eu posso só escolher um fundo imobiliário que está ligado nos Paranauê e investe em outros? Exatamente! É exatamente isso que acontece com os fundos imobiliários de fundos. Você escolhe um fundo que já investe em outros, com uma boa gestora, um fundo que é inteligente, que sabe como administrar sua carteira. Você vai investir nele. Obviamente não vai ter a rentabilidade igual se você estivesse investindo nos mesmos que ele, mas a rentabilidade muito boa e tem um grande gestor investindo por você. Investir em fundos de fundos é como se você estivesse investindo em um fundo de investimento, tá? Sem ser imobiliário, de por exemplo, multimercado, de ações. É você ter menos dor de cabeça na hora de escolher os ativos. Entende? Um bom exemplo deste fundo é BCFF11. Ele é o fundo de fundos mais conhecido hoje, é gerido pela BTG Pactual. É um ótimo fundo, sempre me deu bons aluguéis e boas rentabilidades, crescendo com o passar do tempo. Fica aí que no final eu vou te mostrar que site é esse que eu estou tirando aqui os fundos. Aí tem informação de o que é o fundo, quem é a gestora, como ele faz, quanto rende, tem tudo isso. Eu vou te mostrar no final do vídeo. Então fica aí, hein? O último tipo de fundo imobiliário que nós temos é o fundo de desenvolvimento. Este é o mais polêmico, porque qual é o caso dele? Este fundo ele tende a comprar imóveis, tá? Até comprar terrenos baldios e por aí vai, construir eles e então vender.
tá? O lucro dele é feito nessa transação de comprar, construir e vender. Às vezes até comprar e vender ele vai direto, mas isso é um fundo de desenvolvimento. Este, na minha opinião, é o mais tenso, de maior risco que nós temos no mercado. Por quê? A chance de você comprar, construir e não vender é altíssimo. Então você se expõe a tomar um calote um pouco maior. Não é nem um calote, né? É tomar um prejuízo um pouco maior. Mas se você segue esse canal, você já sabe, se o risco de se lascar é maior, o risco de se dar bem é maior também. Então eu amo esse tipo de fundo, apesar de ser arriscado. Eu gosto porque os lucros são muito bons. Óbvio que eu não invisto só neles, eu tenho uma carteira difícil para poder estar equilibrado sempre. Pronto, esses são os 4 tipos de fundo imobiliário que nós temos. Existem algumas subdivisões em cada um deles que é legal de se estudar, porém não vale aqui fazer um vídeo nesse meio bolado aqui, vai acabar confundindo. Se você quiser um vídeo só sobre isso, deixa nos comentários que eu faço. Isso vai ser um prazer para mim. Inclusive, eu fiquei sabendo que tem uma mentoria só de fundo imobiliário, tá aqui na descrição. Depois dá uma clicada, é um link do WhatsApp, clica lá. Caramba, tá só elas, viu? Só elas. E nessa mentoria ainda montam uma carteira de investimentos para você. Tem um agente autônomo especializado, específico, dedicado para fazer uma carteira para você. Então vai lá conhecer um pouquinho dessa mentoria. Tá, dando continuidade, nós temos 2 formas de lucrar com fundos imobiliários. Me diz aí, na grande maioria das vezes, um imóvel, seja terreno, casa, prédio, ele tende a valorizar ou desvalorizar com o passar do tempo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sim, valorizar em 90% das vezes ele valoriza. Isso porque os imóveis funcionam assim, e assim também funciona para os fundos imobiliários. Então a chance do seu fundo imobiliário valorizar, ou seja, por exemplo, eu comprei o HGLG a menos de 100 reais, eu comprei eu acho que 80 reais, o HGLG 11, hoje ele está a 166 reais, então ele tem essa valorização natural dele. Não é o ponto forte dos fundos imobiliários, repito, não é o maior lucro que você tem. Então dá para você ganhar dinheiro assim? Dá. Segurou o fundo imobiliário no passar do tempo, provavelmente ele vai valorizar se ele resistir ao tempo. A segunda opção de você ganhar dinheiro com o fundo imobiliário, como eu te disse, são os dividendos, ou seja, os aluguéis. Isso varia aí de fundo para fundo, em quantos imóveis ele tem, que tipo de imóvel, qual aluguel que ele cobra e tantas outras coisas, a região. Isso tudo você pode ver no site que eu vou te mostrar aqui no final. Ele mostra até a região que fica cada imóvel daquele fundo, então fica aí para você poder ver, viu? Mas o legal dos dividendos dos fundos imobiliários é que eles são obrigados a distribuir pelo menos 90% dos lucros, ou seja, o dinheiro quase todo que cai naquele fundo imobiliário de lucro ele tem que dividir para os seus acionistas. Então, vem, manda Didinho que eu gosto de aluguel, eu amo aluguel. O fundo imobiliário é sério, gaguejei. Fundo imobiliário é o investimento que eu mais gosto e vocês conseguem ver por quê, né? Cara, basicamente só benefício. Inclusive, os meus clientes de consultoria, todos eles montam a carteira de aposentadoria com fundos imobiliários. É a carteira mais estável que paga todos os meses. Cara, não faz sentido a gente fazer, por exemplo, com ações, você corre um risco absurdo com a sua aposentadoria. Então, fundos imobiliários fica legal. Então, galera, esses são os fundos imobiliários. Para mim, é o melhor investimento que existe por haver um equilíbrio maravilhoso entre segurança e rentabilidade. Mas me conta aqui, o que é que você acha dos fundos imobiliários? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu tenho o prazer de responder. Valeu e até a próxima!